Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Nesta noite de quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, a Primeira Igreja Batista em Divinópolis, igreja centenária a serviço do Deus Eterno, tem o privilégio de chegar até a sua casa. Essa oportunidade que Deus nos dá, através deste meio virtual, de nos reunirmos como igreja para adorá-lo. E isso vamos fazer a partir de agora e vamos começar orando. Ore comigo neste momento. Amado Deus, na Tua presença estamos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós estamos sim, ó Deus, na Tua presença, muito mais também, porque estamos unidos pela fé, no mesmo propósito de Te adorar e também de fazer conhecido o Teu nome, a salvação que vem exclusivamente do Senhor. Ó Pai, ser com cada momento deste culto, que sirva para a nossa edificação, que possamos aprender, ó Pai, sobre os mandamentos recíprocos, para que os nossos relacionamentos sejam de acordo com a Tua palavra. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em culto. Nesse momento, vamos ler as Sagradas Escrituras com o nosso seminarista, irmão Igor Soares. Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida e a vida da sua família. Vamos juntos ler a palavra de Deus? Nossa leitura hoje se encontra na Carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos juntos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, pelo cuidado, pelo carinho, ó Deus, por tudo que o Senhor tem demonstrado a nós, ó Pai, principalmente pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio a uma crise, ó Pai, mundial, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos por quem Tu és em nossas vidas, pela grandeza do Senhor, pela soberania do Senhor, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Nesse momento, quero colocar diante de Ti, ó Pai, cada pessoa, cada família que está nesse momento acompanhando esse culto e cultuando ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Queria pedir ao Senhor, ó Pai, por aquelas famílias que estão enfrentando diretamente o Covid-19, ó Pai, aquelas que já na família tiveram algum caso, ó Pai, alguma perda, que o Senhor venha consolar, ó Pai, que o Senhor venha confortar. Também quero pedir ao Senhor, ó Deus, que nesse culto o Senhor se agrade das nossas vidas, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, por meio da Tua palavra, traga transformação à nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos, porque nós dependemos do Senhor, e como é bom depender do Senhor, ó Pai, porque nós não conseguimos depender de nós mesmos, ó Pai. Muitas das vezes nós já provamos o quão limitado nós somos, mas nós cremos e confiamos num Deus que é soberano, que pode e que sabe todas as coisas. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Nós queremos orar ao Senhor neste momento, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós nesse momento cantaremos ao Senhor. Abra a tua boca, vamos louvar ao Senhor. Abra o seu coração principalmente. Cante exaltando o nome de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos.
Nos alegramos em Cristo, a nossa esperança, o nosso socorro. Vamos, em atitude de adoração, continuar em culto ao Senhor, agora por meio da música. Cante ao Senhor, celebre ao Senhor conosco. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que temer. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu amigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. É dele que vem o nosso socorro, a nossa segurança é o Senhor. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo nosso socorro vem do Senhor Jesus. Que alegria termos essa certeza. Em todo tempo nós somos encorajados pela presença consoladora do nosso Senhor Jesus. E com Ele marcharemos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, que o louvor sempre esteja entre nós. Queremos
pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos continuar em atitude de culto ao Senhor, agora ouvindo a palavra do Senhor, ainda estudando sobre o tema uns aos outros com o nosso pastor Tarcísio. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. É com alegria e com gratidão ao Senhor que participo com todos vocês do culto nesta noite. Nós continuaremos pensando acerca dos mandamentos mútuos, dos mandamentos bíblicos recíprocos. E hoje estudaremos Hebreus capítulo 10, verso 24, o mandamento para que nos consideremos uns aos outros. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 10, verso 24. Diz-nos assim a palavra do Senhor nesse texto que vamos utilizar ao longo do estudo. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É importante que você lembre do contexto em que o autor dessa epístola nos fala do dever de nos considerarmos uns aos outros, antes mesmo de estudarmos o significado aqui de consideração mútua. Aqui nós encontramos aquelas três grandes virtudes da fé cristã, já a partir do verso 22. Veja que o verso 22, depois de nos lembrar que é por meio de Jesus que chegamos a Deus, então é dito que devemos nos aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé. A primeira grande virtude cristã, a fé. Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança. A segunda grande virtude, esperança. E o verso 24, que é aquele que nós enfocamos nessa noite, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. A terceira grande virtude cristã, amor. Fé, esperança e amor. O Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer que essas têm grande valor, mas destas a maior é o amor. E é o amor que tem norteado os nossos estudos. Sempre temos percebido que a palavra de Deus nos faz perceber que quando amamos uns aos outros, nós somos capazes de praticar tais mandamentos, mandamentos que têm origem divina, que, portanto, precisamos contar com o auxílio do Senhor para que os pratiquemos, porque o homem natural, o homem por si só, não deseja
praticá-los. Mas o mandamento consideremo-nos uns aos outros nos lembra que nós precisamos pensar mais uns nos outros do que já temos pensado. Isso é consequência, como eu já disse, do nosso compromisso de amarmos o próximo como a nós mesmos, e isso fazemos porque já amamos a Deus, e esse Deus amoroso nos comunica o seu amor, amor que partilhamos com todos à nossa volta. A palavra de Deus aqui nos diz que não devemos nos abandonar, devemos nos considerar, nos lembrar de tal forma, verso 25, que não deixemos de congregar-nos, de estarmos juntos, não deixemos de viver em comunhão, santa coinonia, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, nós devemos nos animar para que sempre sejamos uns incentivadores dos outros, uns incentivados pelos outros, a fim de praticarmos o amor e as boas obras. Isso me faz lembrar Efésios capítulo 2, verso 10. Abra sua Bíblia. Diz assim, Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação é pela graça, salvos pela graça, graciosamente vivemos na prática das boas obras. Quando estamos juntos e nos estimulamos a sermos crentes melhores, então nós nos ajudamos a fim de vivermos na prática do amor e na observância das boas obras. Devemos nos interessar pelo irmão, como nos interessamos por nós mesmos e por nossas questões. Eu quero lembrar a todos que o significado de considerar aqui vem da palavra que o autor da carta aos Hebreus utiliza no verso 24. A palavra deriva do verbo grego, katanoel. Katanoel pode ser traduzido como notar. Notemo-nos uns aos outros. Observar. Observemo-nos uns aos outros. Ou reparar, perceber, contemplar, olhar para o outro. Isso é fruto do Espírito em nós. Gálatas capítulo 5, nos versos 22 e 23, nos fala da obra do Senhor em nossas vidas quando, no ato da conversão, recebemos o seu Espírito. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor. E dá sequência. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque o homem natural, irmãos, não tem a tendência a considerar o outro. A tendência do homem natural é esquecer do outro, é desconsiderar, é desanimar o outro, por vezes motivado por partidarismo, por inveja, pelo pecado. Eu lembro de Gálatas 4, no verso 9, quando a palavra do Senhor nos diz que, ao ser cobrado pela vida do seu irmão Abel, Caim responde ao Senhor: não sei dele. Acaso sou eu tutor de meu irmão? A pergunta do Deus que nos considera, que lembra-se de cada um de nós, é: onde está Abel, teu irmão? Onde está Caim? Abel, teu irmão. Onde está Abel? O texto bíblico diz que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Não sei, Senhor, por acaso sou eu guardador? Sou eu responsável por meu irmão? É claro que era. Era irmão dele. Era vida valiosa para ele também, que foi criado em amor e valorizado por Deus. Ele desconsiderou o seu irmão a ponto de matá-lo numa questão tão pequena que estava envolvendo os dois, porque Caim considerava-se agora menos valioso aos olhos de Deus do que Abel. Mas o que significa então, como eu já disse, notar, observar, reparar, perceber, contemplar, olhar para o irmão? Significa, segundo o que o texto bíblico diz, que nós iremos nos considerar uns aos outros
vivendo em comunhão com o irmão. Assim, nós fugiremos daquela vivência espiritual solitária que é tão ruim e que é tão infrutífera. Eu já tenho ouvido falar de pessoas que nesses dias em que todos estamos plugados nos dispositivos eletrônicos, decidiram que serão crentes em casa. E eles então consomem pregações em casa, eles cantam em casa, eles oram em casa e eles vão para as redes sociais decididos a defender a vida cristã sem a existência de igreja. Primeiro que quem faz isso é arrogante, considera-se superior a Deus, porque Deus estabeleceu a sua igreja e essa pessoa começa a acreditar que ela tem uma ideia melhor do que a de Deus. Segundo, porque essa pessoa normalmente diz: eu sou tão boa que eu não suporto a deficiente igreja da qual faço parte e todas as outras. Meus irmãos, há muitas pessoas querendo viver solitariamente, até que descobrirão que a vida espiritual não é solitária, quando começarem a perceber a falta da comunhão, da necessidade de comungarmos juntos, da necessidade de nos esforçarmos para pregarmos o evangelho em toda a terra juntos, para socorrermos os pobres juntos, para nos levarmos à prática de todas as ordenanças do Senhor. Eu fico pensando como alguém em sua casa fará discípulos e batizará os que creem, como ele participará da ceia do Senhor. Ele participará, celebrará a ceia do Senhor, partindo o pão com quem? Dividindo o cálice com quem? Meus irmãos, a vida cristã não deve ser solitária. Deus nos criou para que não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Hoje, em nossos dias, alguns que acreditam que a vida está resolvida na internet. Estão enganados. Devemos ser humildes quando buscamos viver em comunhão com o outro, porque consideramos o outro. Nós estamos agindo com humildade, que é uma das grandes virtudes da fé cristã, dizendo que preciso do irmão, dizendo que não sou tudo, não sei tudo, não posso tudo, que tenho muito ainda a aprender com o irmão. Quando me esforço por viver em comunhão com meu irmão, eu demonstro que quero cuidar dele, do seu bem-estar. E assim, um excelente testemunho de transformação de vida é dado ao mundo. Quando o mundo olha para os crentes e vê que os crentes gostam de viver juntos, que um deseja aprender com o outro e que um preocupa-se com o outro, então o mundo começa a perceber que o cristianismo não é mais uma religião no mercado da fé, mas é uma vida nova em Cristo Jesus, é ser uma nova criatura em Cristo. Hobbes disse que os cristãos, como tições de fogo, se apagam logo depois de separados do grupo. Você não será uma chama acesa do evangelho sozinho. O que eu tenho visto, talvez você tenha visto algo diferente, é que pessoas que se afastam da igreja, em pouco tempo, já descuidam da vida devocional, já não mais oram e não leem a palavra como antes. O seu vocabulário, os seus temas, os seus assuntos são cada vez mais distantes de uma cosmovisão cristã. As pessoas que estão no dia a dia da igreja são cada dia mais crentes melhores. Eu sou pastor de uma igreja com muitos idosos. Eu já fui à celebração de cultos de gratidão a Deus por 100 anos de vida de algumas pessoas. Eu aprendo com esses crentes, com 70, 80 anos de vida cristã. Quando eles dizem: pastor, hoje eu ouvi algo novo desse texto da palavra que eu ainda não tinha considerado. Ou quando eles dizem: pastor, como tem sido bom ser alvo das orações da igreja. Ou quando eles dizem: o domingo é um dia maravilhoso, quando eu consigo reunir algumas das minhas últimas forças e estar na casa do Senhor. Como é bom, irmãos, vivermos assim, considerando-nos uns aos outros, o que significa nos esforçarmos para sermos encontrados por Deus vivendo em comunhão. Mas o texto bíblico também nos leva a compreender que considerarmos-nos uns aos outros é encorajarmos-nos uns aos outros.
devemos viver encorajando o irmão. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 25. O texto bíblico diz assim: não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso é encorajar o irmão. Isso é buscar trabalhar para que o irmão receba cuidados especiais. Quando nós nos encorajamos, quando nós nos esforçamos por um levar o outro à frente, nós estamos dizendo que somos sensíveis às necessidades uns dos outros. Por isso, buscamos prover o outro de coragem. Sabemos que ele necessita e nós estamos aqui para encorajá-lo. Quando nós decidimos encorajar o irmão, nós usamos palavras que estimulam o irmão a servir melhor, que expõem o que há de melhor na vida desse irmão. E assim, nós agimos inclusive em prol do soerguimento de irmãos caídos e também da preservação de irmãos que estão servindo ao Senhor. Considerar, notar o valor do irmão, perceber o irmão, olhar para o irmão, é o mesmo que entender em qual aspecto da vida e do serviço dele ele precisa ser encorajado. Meus irmãos, eu gosto muito de Jó, capítulo 4, versos 3 e 4. Aqui no livro de Jó, 4, versos 3 e 4, nós encontramos Elifaz dizendo o seguinte acerca de Jó: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Quantos de nós têm sido lembrados dessa forma, como Jó foi? Jó foi lembrado como um homem que sempre ensinou a muitos, encorajou muitos por meio do seu ensino, sempre fortaleceu aqueles que estavam fracos, isso é encorajá-los. As palavras de Jó sustentaram pessoas que tropeçavam, e joelhos vacilantes eram fortificados por Jó para que continuassem sendo utilizados pelo Senhor, caminhando, trabalhando. Filipenses capítulo 2, verso 3. Abra sua Bíblia, por favor. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 3, a palavra de Deus diz que devemos considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Com humildade, considere o outro superior a você mesmo. Note o valor do outro. Perceba que o outro não é uma vida qualquer, mas uma vida especial, valiosa, que Deus colocou na igreja da qual você faz parte. Consideremos-nos uns aos outros, segundo o texto bíblico, é o mesmo que viver cooperando com o trabalho do irmão. Nós já vimos isso. Devemos cooperar uns com os outros, porque somos diferentes membros no mesmo corpo. Temos diferentes funções, mas cumprimos o mesmo propósito, qual seja dar glória a Deus, ver o seu reino se expandindo e vidas sendo alcançadas e transformadas. Meus irmãos, se nós cooperamos uns com os outros, nós continuaremos todos crescendo. Esse é o ideal da vida cristã. Crescermos até que todos cheguemos à estatura de Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso Senhor. É o autor da nossa fé, para quem devemos olhar fixamente. Quando nós cooperamos uns com os outros, nós demonstramos interesse no serviço que cada um realiza. Eu penso que no texto lido no início, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. A palavra de Deus está dizendo isso. O seu irmão está fazendo algo bom? Valorize, note isso. E trabalhe para que ele possa fazer mais ainda. Para que ele demonstre mais amor. A vida cristã é isso. É um amor ininterrupto. Deus me ama e me fortalece a cada dia com o seu amor. E assim eu posso amar o outro e esse outro amar a outros. Num tempo em que diz a palavra de Deus, o amor de muitos se esfriará. Quando nós praticamos esse mandamento, quando nos consideramos mutuamente, nós nos tornamos o povo de Deus em meio à falta de amor. Meus irmãos,
assim nós damos exemplo de vida cristã em comunhão. Nós ensinamos a todos o que é viver em comunhão. Um certo crente era muito crítico do seu pastor. Não é o meu caso, eu me sinto muito amado em minha igreja e nós vivemos um ambiente de comunhão graciosamente providenciado pelo Senhor. Mas conta-se que um certo pastor era muito perseguido por um crente que considerava-se, do ponto de vista intelectual, mais capaz, que considerava-se um homem com boas ideias e que considerava o seu pastor um sujeito simples, de palavras simples, de ideias simples, e ele cobrava duramente do seu pastor novas ideias. Ele não dava descanso, era um verdadeiro perseguidor, não permitia que o pastor servisse ao Senhor com tranquilidade, era com gemidos que aquele homem servia a Deus, sempre pensando nas críticas daquele irmão, sempre pensando em qual nova frente de oposição aquele irmão estaria, sempre pensando na dureza de suas palavras. Mas um dia, esse crente crítico dormiu e sonhou. E Deus lhe permitiu sonhar que ele era o pastor da igreja. E o pastor agora era a sua ovelha. E fazia o mesmo que ele fazia. Criticava duramente, fazia oposição. Lutava em público para desfazer a autoridade do pastor. Aquele irmão passou uma noite sonhando com isso e sofrendo, e ao acordar, percebendo finalmente o que ele estava fazendo com o seu pastor, ele decidiu pedir perdão e mudar a sua atitude, quando ele percebeu que ele não suportaria ser pastor de uma ovelha como aquela. Quando nós percebemos a situação do outro, as suas necessidades, as suas possibilidades, as suas dificuldades, então nós nos tornamos crentes melhores. Considerarmos uns aos outros é um mandamento do Senhor. É mandamento para que notemos o valor do irmão e para que possamos investir nele. Ou será que vamos acreditar que Deus colocou à nossa volta gente incapaz, sem valor, descartável, para quem não devemos olhar, de quem não retiramos aprendizado, ganho algum? Não. Considere o elevado valor do seu irmão e pense em tudo que ele pode vir a ser para a glória de Deus. Portanto, considere o seu irmão, estimulando-o a viver em amor e a continuar servindo na prática das boas obras. Você pode, nessa hora, em oração, perguntar ao Senhor quem são aquelas pessoas que, ainda que sem querer, você tem subvalorizado na igreja. Quem é aquele irmão a quem você ainda não percebeu? Quem é aquela pessoa a quem você ainda não notou em seu valor, em sua dignidade, em sua capacidade? Se você, nesse momento, diz que a sua memória não consegue te trazer nomes e pessoas, semblante de pessoas, ore a Deus, para que Deus te conceda a capacidade de notar o irmão em seu valor. Vamos orar? Bondoso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque temos a verdade do Evangelho revelada em Tua Palavra e essa Palavra está diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nos alimentemos sempre dessa bendita verdade. Ó Senhor, nós te pedimos, nos ajude a notar o irmão, o valor do irmão e como podemos cooperar com o irmão, com ele vivendo em comunhão e a ele estimulando para que continue praticando o amor e as boas obras. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, daqueles de quem temos esquecido, para que sejamos aprovados pelo Senhor. Concede ao teu povo o desejo de viver assim e jamais abandonar a congregação nesses tempos difíceis. Oramos gratos, pedindo ao Senhor uma noite de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, tenham todos uma noite de paz e não esqueçam de sugerir alguém que inscreva-se em nosso canal no YouTube, canal PIB Divinópolis. Nós, como igreja, estamos avaliando esse tempo antes de começarmos a admitir pessoas em celebrações presenciais. Isso acontecerá, mas queremos fazer com grande responsabilidade, com grande amor. Portanto, continuaremos juntos aqui em nossas transmissões no YouTube por mais algum tempo. Deus a todos abençoe.
depois de termos ouvido da palavra do Senhor, nós cantaremos o hino Tempo de Ser Santo, o 176 do canto cristão. Tempo